Então tá, pessoal, valendo. Nosso assunto hoje vai ser sobre neutralização. Neutralização ácido-base. Só que não vai ser a neutralização total. Nós vamos falar hoje da neutralização parcial. Tá? A expressão parcial significa pela metade, ou pelo menos uma parte. Não necessariamente 50%, mas uma parte, não total. Certo? Tem três lembretes que eu botei aqui para vocês que são importantíssimos. Tem duas maneiras disso ocorrer. A primeira maneira é quando sobra o H+ do ácido. Tá? E aí vocês vão formar um sal que vai ter aquele H no meio. Aquele H maluco do ácido vai aparecer no meio da fórmula. Vocês vão ver lá, tem um cátion metálico, tem um H lá estranho no ninho e depois tem um ânion. Tá? Então isso nós chamamos de hidrogeno-sal. E é meio óbvio, sobrou um hidrogênio no meio, hidrogeno-sal. Não é hidrogênio-sal, é hidrogeno seco, assim, hidrogeno-sal. Na língua portuguesa moderna, tem um outro S aqui, né? Ficou hidrogeno-sal, tudo junto com dois S. Antigamente tinha um hífen ali, dependendo do autor, tá? E vai valer o mesmo aqui, hidroxissais, tá? Quando sobrar a hidroxila da base. Então, o que é uma neutralização parcial? É uma neutralização que não foi feita nas proporções corretas. Então vai sobrar OH da base ou vai sobrar H+ do ácido. Tá? Então sobrou H+ do ácido, hidrogeno-sal. Se sobrou OH-, a hidroxila da base, sobrou lá no sal, hidroxissal. Existe um erro que vocês vão ter que cometer para acertar algumas questões de vestibulares. Algumas questões chamam hidrogenossais de sais ácidos, tá? E chamam também os hidroxissais de sais básicos. Se vocês acharem uma questão que pede para identificar e vocês não tiverem como alternativa hidrogenossais ou hidroxissais, né? Então, se sobrou H, hidroxissal. Se sobrou H, hidrogenossal. Se vocês não tiverem essas alternativas para responder, possivelmente o autor da questão é burro e vai botar lá sal ácido ou sal básico. Tá? Depois, no outro vídeo, eu vou explicar por que o cara é burro e por que ele está errado e colocam isso em questões e a gente tem que marcar para acertar a questão, porque afinal de contas vocês querem entrar na faculdade. Tá? Mas então eu só vou vacinar vocês contra um erro básico, né, de formulação de questão. Ou um erro básico. Tá? Onde é que isso pode aparecer? Aqui, ó. Quando vocês fizerem o print do vídeo, depois que vai lá para o YouTube, quando é que isso pode acontecer? Via de regra, eles vão te dar uma reação, vão te dar a equaçãozinha ali, e eles já vão balancear alguma coisa. Sabe aquele negócio que os velhos diziam, que se a esmola é muita, o santo desconfia? É esse. Tá? O cara te dá a equação de neutralização ácido-base, e ele já bota coeficiente no ácido e na base. O cara não está te dando barbado. Possivelmente ele está forçando uma equação de neutralização parcial. É óbvio que isso é um pouco diferente da total, senão a gente não precisava ter uma aulinha extra sobre isso. Tá? Como é que vocês vão proceder? Até botei numa caneta nova, né? Ficou aqui, azul caneta azul, mais forte, sempre mais royal, né? Para a gente enxergar. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão tratar a equação de cabeça para baixo. Vocês vão resolver primeiro a água. Resolvida a água, vocês voltam e ajustam os outros. Depois que vocês ajustarem os outros, vocês conferem se a fórmula para o sal ficou direitinho. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Com exemplos a gente aprende muito melhor. Então, olha só. Vamos supor que tem uma questão assim. Eles dão para vocês lá isso aqui, tá? O que tem de perigosíssimo? Lembram que eu mandei vocês cuidarem? Cuidado com questão que te dá a equação parcialmente balanceada. Olha aqui. Eles já forçaram um de HNO3 e um de CaOH2. Então não adianta resolver como se fosse uma neutralização total. Eles estão te dizendo assim, ó, um de cada. Tu não vai poder ajustar depois. Porque o que a gente fazia na total?
A gente montava aqui o sal, ajustava o sal. Pelo ajuste do sal, a gente arrumava esses dois. Não dá mais, porque eles fixaram para vocês. Então, na verdade, eles não estão te ajudando, eles estão te fixando a situação de forma inflexível mesmo, não vão te deixar mexer ali. O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar a água primeiro. Pô, mas a água é o último, é o mais difícil. Nesse caso, não. Se eles dificultam de um lado, facilitam do outro. Eles dificultaram o sal, vão facilitar a água. Prestem atenção. Se vocês olharem aqui, não precisa escrever isso, eu vou escrever só para vocês enxergarem. Se vocês olharem aqui, ó, tem um ácido que tem um H. Então você tem aqui apenas um H. Certo? Na base, vocês têm uma base. Só que essa base tem dois OH. Então eu vou escrever aqui, ó, OH, OH. Eu estou fazendo isso só para fim didático, não precisaria escrever, tá? Lembram que a água é formada por um H e um OH? Então olha aqui. Um H vai se juntar com um OH e vai formar água. Significa que nós vamos ter uma água só. E o que eu faço? Respeito na hora de responder isso, hein? O que eu faço com esse OH que sobrou? Ele vai ficar no meio da fórmula do sal. Então olha só, esse sal vai ter o cátion da base, Ca, vai ter o OH que sobrou aqui, OH, e vai ter o NO3, que é o ânion do ácido. Bah! Olha o tamanho da molécula. Molécula não, sal não tem molécula, tem fórmula, né? Porque é ânion. Tá, mas olha o tamanho do bicho, monstruoso. Vocês têm que ficar ligadinhos. Falta o último detalhe. Verifique o equilíbrio de cargas no sal. Tá? Vamos ver se está certinho o equilíbrio de cargas no sal? Olha só. Eu sei que o OH tem carga menos 1. Eu vou botar um parênteses aqui que não precisa existir. Mas o OH é padrão, é menos 1. O H é mais 1 e o OH é menos 1. O NO3 no ácido tem apenas um H. Se ele tem um H, a carga dele é menos 1. Então eu sei, olha aqui, ó, que o NO3 é menos 1. Notem que eu tenho menos 1 com menos 1 dá menos 2. Em vermelho eu vou ver a carga do cátion. Só para ficar diferente. Na base, o Ca tem duas hidroxilas. Se ele tem duas hidroxilas, a carga dele é mais 2. Então olha aqui, eu vou ter mais 2 e menos 2. Está certinho o meu sal aqui. Então, CaOH-NO3. Nós temos aqui um hidroxissal. Tá? Nós temos um hidroxissal. Não tem esse acento, se a gente fechar assim, desculpa. Tá? Não vai ter o acento porque eu emendei tudo, né? Não tem mais o hífen. Tá? Então, você tem um hidroxissal, sobrou o OH. E é assim que a gente faz. Vamos fazer um outro exemplo? Olha aqui. Aparece para vocês assim, ó. Um H3PO4. Um ácido H3PO4. E aí aparece para vocês um CaOH2. A mesma base anterior. Ok? Então olha só, nós vamos trabalhar agora, mesma base anterior, só mudamos o ácido. Qual era a nossa lógica? Primeiro arrume a água. Então vamos ver aqui. Eu tenho 3 hidrogênios aqui no ácido. Vou botar. 1, 2, 3 hidrogênios. E lá na base eu tenho 2 OH. Então eu vou colocar aqui OH, OH. Primeira coisa, arrume a água. É só ver. Ó, 1H, 1OH. 1H, 1OH. Eu consigo fabricar 2 águas. Eu boto 2 aqui na frente da água. O que sobrou? Sobrou um H. Esse H que vai para o meio do sal formado. Então eu vou ter lá o Ca da base, eu vou ter o H que sobrou e eu vou ter o PO4 do ácido. Pô, ficou um monstrão. Sempre fica um monstrão nesses casos. Vamos ver as cargas? O ácido tem 3 hidrogênios. Então eu sei que o PO4 é menos 3. O H é padrão, é mais 1.
E o Ca, já que a base tem 2 hidroxilas, é mais 2. Eu poderia ver o Ca pela tabela periódica, ele é da família 2A, né? É do grupo 2, é um alcalino terroso, fica com carga mais 2. Mas eu posso, olhando para a fórmula da base, matar isso aí, tá? Então, olhando aqui, eu tenho mais 2 mais 1 dá mais 3. Com menos 3 está equilibradinho. Esse sal teve uma sobra de H. Então ele é um hidrogeno sal. Tá? Eu falei para vocês que muitas questões cobram de vocês chamar isso de sal ácido e de sal básico. Tá? Vocês podem responder isso para acertar a questão. Mas o certo é hidrogenossal e hidroxissal. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês, que é o famoso bicarbonato de sódio. Tá? Só para explicar isso aí, para matar essa charada. Porque sempre tem um infeliz que diz que o certo é sal ácido e sal básico. Olha só, se vocês pegarem o NaHCO3, ele é o famoso bicarbonato de sódio, popularmente conhecido como sal de frutas. Sal de frutas eno também vem no Sonrisal e outros comprimidos, que são comprimidos antiácidos. Né? Vocês estão com acidez no estômago e vão ingerir isso aí para neutralizar a acidez. Então, na verdade, esse sal tem um comportamento básico. Ele é um sal com comportamento básico. Tá? Se ele neutraliza ácido, ele tem um comportamento básico. Certo? Já que sobrou um H aqui, ó, ele é um hidrogeno sal. Fica meio óbvio que chamar ele de sal ácido só porque tem um H tá errado, né? Se ele tem um comportamento básico. Tá, queridos? Mas se vocês tiverem lá a questão, apareceu o NaHCO3, tá? Aí eles não aparece hidrogeno sal lá, mas aparece sal ácido. Cara, é porque o cara que elaborou a questão errou mesmo, tá? Então marquem, acertem a questão, vão para casa sabendo que está errado aquilo ali, tá? Infelizmente, provas de vestibular, de Enem, tá? do próprio PAV podem ter erros. Via de regra, essas questões são anuladas, a não ser no Enem. O Enem foi criado com uma premissa de edição e revisão que pressupõe que vão filtrar o erro e ele não vai passar para lá. Mas tem diversas questões de Enem que tem erros conceituais violentos. Quando a gente estiver no final do terceiro ano, a gente vai fazer um trabalho sobre isso, tá? Mas só depois que vocês fizerem Enem. Senão eu vou botar minhoca na cabeça de vocês, deixar vocês nervosos por uma coisa que não precisa ficar nervoso, tá? Mas depois a gente vai ver que esse negócio de o Enem não falha é mentira. Eles erram. E no caso do Enem não se revisa a questão, porque eles pressupõem que a edição resolveu tudo, tá? Mas tudo bem, a gente está aí para aprender, né? A gente tem 2 objetivos. Um, passar nessas provas para você entrar nas universidades. E 2, aprender as coisas de verdade. Então, de verdade não, mas aprender direitinho. Então a gente tem que separar o joio do trigo, né? Olha, eu vou marcar isso aqui para acertar. Mas é aquilo ali que acontece, tá? Então esse negócio de chamar de sal ácido, de sal básico, que sobrou HOH, é equivocado, né? O correto seria hidrogeno sal, hidroxissal. Tá bom? Fechou esse aí?